Vai, Gu, pode ler. Pode ler. Oi, Pro. Oi, tudo bem? Pronto. Travou, foi tudo. Ô, Pro. Oi. Ô, Pro, eu tava procurando que nem louco a minha blusa, não achei. A cara da Isabelle ficou brava. Ela achou a página, Gu, bobeou, dançou. Você demorou para ler, a Isabelle já achou. Vai, Isa, pode ler. A Constituição estabeleceu que, após sua promulgação, o primeiro presidente seria eleito pela Assembleia. Elegeu-se, então, Getúlio Vargas, iniciando-se o governo constitucional em 1937, porém deveria ter sido feitas eleições para a escolha do sucessor de Getúlio, mas o então presidente não quis deixar o cargo após cancelar as eleições. Permaneceu no cargo com amplos poderes, alegando que o Brasil estava em perigo. Um ato com o dele, que não respeita as decisões e os processos democráticos em um país é chamado de golpe de Estado. Em novembro de 1937, Getúlio concretizou o golpe pelos microfones dos rádios, anunciou a salvação da democracia, decretando o fechamento do Congresso Nacional, a outorga de uma nova Constituição e a dissolução dos partidos políticos, concentrando em suas mãos todos os poderes. Iniciava-se assim o período conhecido como Estado Novo, que perdurou até 1945. Embora durante o Estado Novo os direitos políticos não tinham sido exercidos, pois não houve eleições, os chamados direitos sociais ganharam destaques, a fim de garantir os direitos dos trabalhadores e estabelecer seus deveres. Getúlio Vargas aprovou um conjunto de leis regulamento o trabalho que garantindo uma série de direitos aos trabalhadores urbanos, entre eles o salário mínimo. Em 1943, entrou em vigor a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ou consolidação das leis do trabalho. Vargas também foi responsável pela criação do Ministério do Trabalho no Brasil. Comemoração do estágio do Vasco da Gama, 1º de maio de 1957, São Januário, Rio de Janeiro. Trabalhadores desfilam carregando o retrato do ex-presidente Getúlio Vargas. Vocabulário: direitos sociais são direitos fundamentais que têm como objetivo proporcionais condições dignas de vida para o ser humano, como direito à moradia, à saúde, ao trabalho, à educação, ao lazer, à segurança, entre outros.
outorgar, dar poderes a algo imposto sem debate público, ação, promulgar, ação, democrático. Ô, Pro, não sou eu que ia ler essas páginas, é a Isabela. Eu só vou ler a 142 e 143. Oi, gente, desculpa, eu fechei o áudio porque parou um carro de som bem aqui na praça. Vocês vão começar a escutar. Agora ele deu uma baixadinha no som, mas tem hora que ele aumenta que fica balançando até a parede aqui. Nossa, Pro, eu não gosto quando esses carros ficam... quando essas pessoas ficam acelerando o motor, aí fica fazendo maior barulho. E as pessoas não entendem que ela quer escutar música. Eu não quero escutar música. Aliás, nem dessa música eu gosto. Vai, Gu, Ô, pode Pro. ler a página. Oi. Ah, tá. Eu ia falar. A Isabela não vai querer mais ler, então eu posso ler. Não, ela tá lá no Tá, 99 dela. Pode ler. Meu Deus. Saiba mais. Cidadania e o movimento operário da década de 1930. No mesmo período... Ô, Pro, depois eu vou pegar a minha blusa. Isso, mostra que você também tem. Não vai pegar. Não vai. A Isabela tá tipo, só eu tenho a blusa aqui. A cara da Júlia, tipo, cala a boca, minha gente, vamos pra aula. Não, Pro, e quando a gente tava conversando daquele negócio lá, a Isabelle, mano, para! A gente só ficava falando. Vai, vamos lá. Cidadania e o movimento operário da década de 1930. No mesmo período, o movimento operário brasileiro, que já existia desde o início do século XX, voltou a ganhar força após uma década de enfraquecimento. Sobre esse movimento, durante a década de 1930, leia o texto e segue. Nossa, eu ia falar assim, leia o texto que segue. Que segue a vida. Ô, Pro, eu percebi agora que eu tô conseguindo ler os números romanos normais. Assim, não precisa ficar cidadania no Brasil. Aconteceu na década de... Sob o ponto de vista da cidadania, o movimento operário significou um avanço inegável, sobretudo no que se refere aos direitos civis. O movimento lutava por direitos básicos, como o de organizar-se, de manifestar-se e de escolher o trabalho. Tratamento. Que tratamento? O homem estava doente, Pro? Os direitos civis estavam doentes de fazer greve. Os operários lutaram também por uma legislação trabalhista que regulasse o horário de trabalho, o descanso semanal, as férias por direitos sociais como seguro de acidentes de trabalho e a aposentadoria. Greve geral de 1917. Nossa, Pro, isso foi no Brasil, Pro? Sim. Ah, tá. Meu biso nasceu 2 anos depois. Quando os trabalhadores inspirados... Só que foi lá no Japão. Por ideias vindas da Europa. Paralisaram os trabalhos nos setores industrial e comercial. A imagem é de uma manifestação de trabalhadores na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Era aqui mesmo. Era aqui, onde a gente mora. Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo.
de 1945 a 1964. Meu pai nasceu 10 anos depois. Eu estou falando da minha família, né, pro? Meu bispo nasceu em tal ano, meu pai nasceu. Os anos 1945 e 1964 formaram um período em que houve redemocratização. Palavra grande, hein? Minha professora do segundo ano falava que isso era palavrão. Aí a gente fica, palavrão! Aí ela falava, não é palavrão, não, é palavra grandona. Em relação à cidadania, é importante ressaltar que após o fim do Estado Novo, Eurico Gaspar Dutra, que governou entre 1946 e 1951, foi eleito presidente do país, ainda sob a vigência da Constituição de 1937. Porém, logo instalou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta de Leis, que iria olha pro, que ia substituir a De de 1937. 1937 e determinar uma nova visão do mundo pós-eras Vargas. Eu sou muito distraída, que chegou um negócio do Na United, do YouTube, eu fiquei, olha, Pedro! Essa nova Constituição, que entrou em vigor em 1946, estabeleceu, entre outros direitos, a igualdade de todos perante a lei, o voto secreto e universal para alfabetizados maiores de 18 anos, o direito da greve e a liberdade de pensamento, credo religioso à expressão. Além de Dutra, outros presidentes governaram durante esse período, como Juscelino Kubitschek, o responsável pela transferência da capital federal para Brasília. Militares no poder. Em 31 de março de 1964, os militares retiraram João Goulart, que governou nos anos de 1963 e 1964. Pro, tá indo vento aí no microfone? Não, Porque tá só eu tenho o carro de ventilador. som aqui me irritando. Ô, Pro, que aqui tá no ventilador da Presidência da República, levando-o a asilar-se no Uruguai. Acusavam-no de incentivar a desordem que reinava no país e de não combater a inflação, aumento contínuo dos preços dos produtos. Isso ninguém combateu até hoje aqui no Brasil, né? Pois é. Ao tomar o poder, os militares instituíram um governo marcado por retirar restrições à liberdade e pelo autoritarismo. Nesse período, foi elaborada outra Constituição, conhecida como Constituição de 1967, que entrou em outras medidas e determinou o fim dos partidos políticos. Sobre esse período, leia o texto a seguir. Depois da breve experiência democrática, entanto, o Brasil entrou, do ponto de vista dos direitos civis e políticos, nos anos mais sombrios da sua história, os da ditadura militar. Houve perseguição, cassação dos direitos políticos, tortura e assassinatos das principais lideranças políticas, sociais e religiosas. Os atos institucionais, ALS, L ou E, Pro? É L, né? Oi. Acho que é. Deram a tônica direta para não. Deram a tônica do governo. Gente, travou tudo.
Você tá me Nossa, escutando? eu tava te perguntando, sim, tava te perguntando se isso era um A, se isso era um I ou um L. É um I, Aonde, Gu? porque Desculpa, travou tá de tudo pra letra. mim. É porque tá de letra maiúscula, então é um I, sim. INPS. É isso? O Uhum. Instituto Nacional de Previdência Social, tá bom? Travou minha tela, o som, a imagem, travou, foi tudo. Aqui tá AIS, ou ALS. Aí, o 1 de 1964, caçou os direitos políticos. O AI-2 de 1965 aboliu a eleição direta para a presidência da República. Dissolveu os partidos políticos criados a partir de 1945 e estabeleceu um sistema de dois partidos. Já o AI-5 de 1968 foi considerado o mais radical de todos, radical de todos, o que mais fundo atingiu os direitos políticos e civis. O Congresso foi chamado pensando o presidente general Costa e Silva a governar ditatorialmente. Houve cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos e deputados e vereadores, além da demissão sumária de funcionários públicos, censura à empresa e a constituição da pena de morte por fuzilamento. Ô, Pro, parece que a gente está lendo ciências sociais, mas está falando de história? Está desativado, Pro, o microfone. Que tá tocando funk aqui, eu não quero que fique na gravação. Gente, agora que eu consegui destravar minha tela e voltar para 142. Eu estava lá na 143, Gu, desculpa, eu te respondi errado. É a ALS, tá bom? Tá. AIS, tá bom? Que é os atos institucionais. Uhum. Atos e institucionais. Gente, aumentou aqui o funk no último. Dá vontade de pegar o pescoço da pessoa. Pro, por que você não fala para baixar porque você tá dando aula? E a Eu pessoa vai me faria, esgotar Pro. com o som dessa altura? Não vai, né? Não, É Pro. Eu ia na janela AIS, e gente, não falava, é L, tá? É boca AIS. infeliz! Hein, Olha, Pro? Eu ia ir na janela, cala a boca, infeliz, tô dando aula! aí eu coloquei aqui no mudo. É Bem vontade. AIS. Sim. Tá bom? Ô, Pro, Quem você tá era. tipo, a vontade é muita, mas eu não posso. Então, dá uma voadora. 143, quem é, Gu? Eu também. Tá bom, pode continuar, por favor. No que se refere aos direitos sociais, percebe-se que houve uma sensível melhora na época dos militares. Foram criados o Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, Fundo de, ué, Rural, 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 o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Esse FGTS eu já ouvi muito, Bru. O Banco Nacional de Habitação, BNH, e em 1964, o Ministério da Previdência e Assistência Social. Eu tava falando quem nasceu no dia tal, né? Meu pai nasceu em 1974. Ô, Pro, agora a gente vai ter que fazer, né? Isso, a gente clica no. Tem As próximas que fazer. atividades. Mas aí a gente clica no link e volta, tá?